Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais do trabalho Desigualdades Educacionais, uma análise a partir do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, o IOEP. Conosco está sua autora, a mestre em Educação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Renata Greenfeld. A sua orientadora foi a professora doutora Sani Silva da Rosa. Renata é graduada em Psicologia pela Universidade de São Paulo, em Pedagogia pelo Instituto Singularidades e especialista em Alfabetização pelo ISEVEC. Atualmente é coordenadora de projetos na comunidade educativa SEDAC, uma organização da sociedade civil que cria e implementa estratégias para promover a melhoria de práticas educativas nas redes públicas do Brasil, que possam garantir o direito de todas as crianças, adolescentes e jovens a aprenderem e se desenvolverem integralmente. Então, Renata, obrigado pelo seu tempo, por ter atendido aqui o nosso convite, tá? Começando lá com a primeira pergunta em relação à tua pesquisa, a sua pesquisa ela buscou responder questionamentos sobre como as escolhas políticas podem repercutir no enfrentamento das desigualdades, considerando as oportunidades educacionais oferecidas no território. De onde é que veio essa sua preocupação? Como é que ele surgiu como tema de pesquisa na USCS? Primeiro, obrigada pelo convite. Vamos lá. Eu fui coordenadora desse índice, o IOEB. Ele é um índice público que está sob a gestão da comunidade educativa SEDAC desde 2018. Então, eu coordenei ele a partir de 2020 e 2021, que foi a época que eu estava no mestrado. Então, a gente tinha acesso, junto aos formuladores do índice, alguns dados, e uma planilha me chamou a atenção, que era justamente esse cálculo da desigualdade de aprendizagem da localidade. O IOEB, em primeiro lugar, acho legal só esclarecer isso. Sim, ele é um índice por localidade, que mede oportunidades educacionais por localidade, que pode ser um município, um estado ou Distrito Federal. Né? Então, ele contempla vários fatores, né? ele é composto, né, de vários fatores, inclusive contempla aqueles meninos e meninas que estão fora da escola, porque um dos fatores é a matrícula, né? É taxa líquida. Então, voltando na questão da desigualdade, a gente teve acesso a essa planilha em que dizia de cada estado a distância para ele estar no ideal, né, de equidade, vamos dizer assim, de oportunidades em relação a todos os municípios daquele estado. Isso eu peguei os dados de 2015, que foi a primeira edição, e de 2019, que foi a terceira edição. Ele é um índice que sai a cada 2 anos. Ainda não existia a última edição de 2021. Então, nesse período de 4 anos, eu fui ver qual foi o estado, a partir desses dados que eu tinha dos formuladores do índice, qual foi o estado que mais diminuiu essa distância entre os 10% dos municípios com maior oportunidade, com maior IOEB, né, e os 10% com menos oportunidades educacionais. Então, esse dado me dava essa distância entre os melhores resultados e os piores resultados em IOEB, e eu consegui ver nesse período qual foi o estado que mais diminuiu, e foi o Maranhão, né? Uma vez que a gente identificou isso, depois eu fui ver por quê, o que aconteceu lá, né, que pode permitir, mas de novo, né, assim, está dito lá na dissertação, mas são hipóteses, né, a gente não fez uma coisa, mas assim, como o índice se relaciona com essas coisas que aconteceram. A principal política implementada no Maranhão, a partir de 2015, foi o Escola Digna, e ele traz ali questões, não sei se isso já é outra pergunta, né, você perguntou do meu... Não, você pode dar spoiler, não tem problema não, a gente volta a perguntar, fica tranquila. Não, porque daí já a partir do primeiro interesse foi essa curiosidade de ver os indicadores de desigualdade mesmo. E depois foi o que aconteceu, né? Então, aí eu fui buscar isso, o que aconteceu no Estado, que pode ter apoiado essa diminuição de desigualdade. Buscar o tal do nexo causal, né? Mas, na verdade, a minha inquietação era assim, quando você chegou na USCS para fazer o seu mestrado, você já veio com isso proposto para a professora Sani, ou é algo aqui em que você vai, o que você está fazendo na vida?
vida, eu faço isso, que tal se a gente estudar isso? Ela já conhecia esse projeto, esse índice? Não, na verdade o que aconteceu foi assim, tinha um outro orientador que no meio ele saiu e aí veio a Sani, mas eles tinham uma linha muito parecida, né? Mas eu tinha conversado com ele antes de um estudo que a gente estava fazendo no SEDAC em relação ao IOEB, que era sobre as oportunidades educacionais em territórios indígenas, quilombolas, de fronteira e rurais. Tá. Então, essa era a minha primeira ideia, na verdade, quando eu cheguei na UFSC. Que era um recorte bem específico, né? Um recorte específico, eu ia especificar ainda mais, eu ia focar no recorte indígena, nas oportunidades educacionais para a educação indígena. Só que eu achei que eu estava copiando o estudo que eu tinha feito pelo trabalho, que eu estava replicando uma coisa, assim, né? Então, eu queria continuar com o IOEB, porque eu acho que ele é um índice muito potente, às vezes pouco conhecido, embora seja público, mas muito potente para várias análises. Então, depois que eu tive conhecimento dessa planilha da desigualdade, eu acho que desigualdade é um tema velho conhecido nosso, mas na pauta do dia, né? E que a educação, de fato, é um caminho para a gente começar a mitigar isso, né? Então, o que se faz para mitigar essa desigualdade de oportunidades educacionais? O que são oportunidades educacionais, né? E que pode ser muita coisa. Mas quer dizer, você manteve o índice, que era a cereja do teu bolo, na verdade, algo que você tinha, assim, afinidade, trabalhava com ele, você só mudou o recorte, né? Eu acho que até foi um aprendizado maior para você, porque você jogou luz numa outra coisa, né? Sim, exato, porque eu ia um pouco que aprofundar um estudo que eu já tinha feito. Mas, assim, quando você chegou, e aí, houve troca de orientador, chegou com o Sani e falou, tô pensando nisso, você já havia definido pelo recorte do Maranhão? Não, o recorte do Maranhão, ele fez parte da pesquisa, foi uma primeira parte da pesquisa, a partir daquele índice que eu fui... Podia ser qualquer coisa, né? Não, podia ser qualquer estado, na verdade. Sim. E se te surpreendeu o seu Maranhão? Porque tem uma galera aí da educação que joga muita confete na questão do Ceará, né? Porque a educação vai bem e tal. Mas não tem a ver. Não tem a ver. Porque assim, você pode até pensar que no Ceará, só olhar esses dados, mas ele não chamou atenção porque talvez é isso. O que eu olhei em primeiro lugar? A distância entre os 10% dos municípios que tinham pior resultado no IOEB e os 10% que tinham melhor resultado no IOEB. E esse número dava um número até 1. Quanto mais perto do 1, menos desigualdade você tinha. Então, eu vi isso em 2000... E você fez isso para todos os estados? Isso, eu já tinha isso. Eu tinha esse dado dos formuladores do IOEB, para precisar o crédito para eles. Você não precisou calcular. Não, isso foi um cálculo deles que eu utilizei. Tem lá os créditos, os devidos créditos. Claro. Mas aí eu peguei isso em 2015, todos os estados, quem estava mais perto, tinha lá a distância, e em 2019. E aí eu consegui ver que, por exemplo, em 2015, eu lembro que o Maranhão, ele estava em último lugar, era 25º, não tinham todos os estados, porque alguns, às vezes, faltam dados. E aí, quando falta o dado, você não tem o índice, né? Mas ele estava em último lugar. E em 2019, ele estava em 18º lugar. Ou seja, ele andou 7 casas para frente, né? E foi o que mais diminuiu essa distância. Por isso que foi o Maranhão, mas isso foi uma parte da análise. Eu achei interessantíssimo, assim, tem alguns orientandos do professor Sérgio também, né, do Paulo Sérgio, que também utilizam indicadores, estudos, né? Quantitativos, que a galera da educação vai mais para o quali, né? Outro tipo de metodologia. E eu gostei bastante do teu, eu falei, nossa, isso é muito diferente, né? Eu achei bem bacana isso daí, né? Agora, ok, então definiu lá, você foi para o Maranhão, estudou, você joga suas fichas na questão do programa Escola Digna, né? Você acha que tem o tal do nexo causal, assim, a tua hipótese justifica, cruzando os números? Olha, acho que muitos pontos sim. Eu peguei 4 dimensões, 4 aspectos do Escola Digna que eu acho que sim apoiam. Acho que, assim, o documento em si, né, é uma coisa, outra coisa é a implementação na ponta. Né? A Escola Digna é uma política estadual que traz ali uma proposta curricular, uma proposta de acompanhamento de aprendizagem. Eles falam muito da gestão democrática, que é super importante. Isso tem muito a ver com um dos subindicadores o IOEB é formado por subindicadores de insumo e de resultado. Um dos subindicadores de insumo, por exemplo, é o tempo de experiência do diretor na escola, porque isso tem muito a ver com o quanto ele conhece aquela comunidade, o quanto dialoga, a participação da comunidade, né? Então tem no programa Escola Digna, por exemplo, você fala da gestão democrática, tem a ver com essa experiência do diretor, por exemplo, você faz esse paralelo, né? Outro subindicador é a escolaridade dos professores. Você, às vezes, eu trabalho com alguns municípios de territórios, por exemplo,
amazônicos, em que você tem comunidades muito afastadas, aí você tem lá os professores, que às vezes é a pessoa que está lá, mas que não está formada para ser professor, né? Ela cumpre lá o seu papel, mas tem uma escolaridade, enfim. E no programa Escola Digna também tem uma questão de uma política de formação docente, de contratação mesmo dos professores, esse é um dos subindicadores. A outra, assim, fui vendo várias coisas. Outra questão que tem lá muito presente é a valorização dessas identidades, dessas singularidades. Então, você tem uma parte direcionada para as populações indígenas, você tem uma parte direcionada para as populações quilombolas, você tem uma parte direcionada para as populações do campo, então, para a população tradicional, assim, que vai diferenciando e vai valorizando esses saberes, essas culturas. Eu não sei o quanto isso chega, assim, eu falo que é uma hipótese, né? Porque eu não sei, eu não estou lá no município para saber o quanto isso de fato aconteceu nesse tempo, nesse período. Mas, aparentemente, o que está escrito no documento dialoga com uma ampliação das oportunidades educacionais. E, de fato, melhorou, né? Então, Na verdade, eu acho que a tua palavra será os indicadores sugerem que, né? Que sugerem. Você não tem como Exato. comprovar. Mas, assim, é só a título de curiosidade mesmo, porque que eu li, até para não tornar um estudo frio, né? Você chegou a conversar com alguém de lá, porque você tem uma experiência danada ainda coordenar esse projeto. Imagina, não sei se você já teve a oportunidade de ir no estado, mas deve ter seus contatos, né? Você chegou a conversar com alguém de lá para conhecer? Falei, puxa, é isso mesmo que eu estou achando ou não? Sim. Eu converso desde 2020 para esse estudo inicial. Alguns municípios de Itapecuru, Mirim já participaram no recorte rural e recorte quilombola, eles participaram. Então, eu já tinha ali em 2020 grupos de trabalho desses municípios formados por diferentes perfis, atores escolares, então, desde a gestão municipal, gestão escolar, professores, estudantes também. O IOB tem um pouco isso dessa provocação, não só de diferentes atores escolares, mas também intersetorial, né? Porque você fala das oportunidades no território, né? E um território implica para além da escola, né? Então, saúde, universidade ainda é educação, mas é outro setor. Segurança alimentar. Segurança alimentar, assistência social, né? Assim, então você fala de um compromisso, de uma corresponsabilização, e o IOB traz um pouco essa provocação. Mas nesses grupos de trabalho, a gente conversava bastante sobre as oportunidades educacionais, né? A conversa tinha a ver com o IOB, e eu tinha grupos no Maranhão, e depois, em 2021, a gente começou a atuar ainda era pandemia, ainda era virtual, mas num diagnóstico mais preciso, né? Também, aí aumentou o número de municípios. Desculpa, eu falei errado. Em 2020, teve esse estudo em que 2 municípios do Maranhão participaram, ainda não era esse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho começou em 2021, com 18 municípios do Maranhão, que a gente conversava uma vez por mês com cada um deles, com esses grupos. Então, a gente falava muito sobre isso, e o contato seguiu, até hoje a gente está lá. Então, sim, e eles falam desse currículo, eles falam desse programa. A questão é que, assim, a gente está em escolas municipais, né? Então, algumas têm esse diálogo com o Estado, outras têm menos. Porque esse é um material do Estado, e o IOB também faz essa provocação do regime de colaboração, né? Do quanto Estado e município precisam atuar juntos, né? Porque, no fim, o estudante é um munícipe, né? Ele pode passar de uma rede para outra, mas aquele é o território dele. Então, essa escola precisa contemplar isso também. Agora, na tua pesquisa, né, você constata aqui uma política pública que contemple valorização da diversidade e os princípios democráticos contidos na Constituição, no caso da LDB, né, a Lei de Diretrizes de Base, e outras normativas também, é capaz de gerar mudanças significativas na geração de oportunidades educacionais, quando bem implementada. Um grifo seu aí, né? Você acha que o Maranhão... Bom, agora a tua experiência, é feeling também, né? O Maranhão está sozinho nesse campo? Ok, você fez um recorte porque houve a menor discrepância, né, entre os números, mas pelo que você viu, assim, o Maranhão está sozinho, né, nessa área? Assim, em outros estados poderia estar acontecendo a mesma coisa? Assim? Sim, tem muitas políticas de exemplo, o próprio Ceará, a gente tem, o que eu acho que, assim, a gente precisava aprender mais a fazer uso de boas práticas, mas não um transplante, sabe, de um lugar para outro, porque exatamente isso, os lugares são diferentes, né, mas o que daquela experiência pode ser utilizado em outro
lugar. Em Pernambuco tem uma política do ensino médio em tempo integral que parece que está bacana acontecendo. Também não sei dizer assim com detalhes, mas tenho acompanhado pessoas que acompanham mais de perto e que dizem que é um movimento que está surtindo efeito, que diminui o abandono, que está melhorando o resultado. Tem outros estados, tem um programa, por exemplo, do Unicef, que chama Trajetória de Sucesso Escolar, que eles estão em vários estados, também no ensino médio, e também acompanham os índices de distorção idade série, então tem um cuidado com esses jovens justamente para não abandonarem e criarem sentido dentro das escolas. Tem muitos programas em muitos estados e que não acho que o Maranhão está sozinho, não. Acho que está todo mundo lutando aí pela e o ensino médio está na mídia mesmo, até por causa da troca de governo, né, que ele pede esses 2 meses para rever, né, a implementação. Você acha que educação boa tem relação direta com questão de verba? Por exemplo, para fazer uma educação boa tem que ter dinheiro? Ou basta, talvez o dinheiro que tem já seja suficiente, talvez mal empregado? Não, eu acho que precisa de recurso, sim, e eu acho que a gente emprega recurso de um jeito, talvez com um princípio, só para te dar um exemplo daquele estudo de 2020, de uma fala de um município predominantemente indígena, no Amazonas, e uma pessoa falou o seguinte: a gente não conhece esse país que a gente tem, né? Ela falou assim: a política, por exemplo, de verba para merenda escolar é 60 centavos para o Brasil todo. Só que lá eles precisam para chegar nas escolas onde estão as comunidades, eles têm um gasto de combustível dos barcos para o alimento chegar lá gigante, que é diferente de uma localidade onde, né, que é mais urbana, que você tem lugares que é muito difícil de chegar, e para eles levarem lá o custo é muito alto. Então, assim, eu acho que sim, recursos são necessários, não dá para dizer que é só amor e papel e lápis, não. Você precisa pagar bem professores, valorizar, né? Não acho que o professor tem que ser herói, atravessar rios e mares para chegar na escola e conseguir dar uma aula, né? Assim, você tem que dar recurso para isso. Mas eu acho que precisa de um direcionamento pautado mais na equidade, para se chegar à igualdade de oportunidades. Porque você tem que dar mais para quem tem menos. Isso são escolhas políticas, né? E é difícil de entrar na cabeça de alguns, né, que é a questão do peso do imposto de renda, né? Você ganha mais, tem que pagar mais, né? Porque você tem uma galera para dividir aí. Bom, eu acho assim, o fato positivo do mestrado acadêmico, do mestrado profissional, que é o perfil da USP, é que ele gera um produto ou uma intervenção em cima da realidade que você estudou, né? E você veio, né, a partir do seu diagnóstico, de tudo mais, estudos, você veio com uma proposta de produto. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele. Na verdade, eu fiz um guia em que eu apresento justamente essas dimensões identificadas e com alguns aprofundamentos, com algumas indicações de aprofundamentos. Então, sobre gestão democrática, onde está isso na lei, ou que materiais a gente pode ler isso para implementar melhor, como o IOEB me ajuda nisso também, a valorização das culturas, aonde que eu acho mais sobre isso. Esse guia tem um formato, assim, eu fiz um PDF, eu criei uma página. Um PDF, ele está num formato, ele está num link. Tá. Não, tranquilo, é só curiosidade, porque assim, você chegou, isso foi prefeito de banca, defendeu, apresentou um produto e tal, mas esse produto você teve a curiosidade de aplicar, ou de replicar, ou de mostrar para alguém que você tem entrevistado, conversado no dia a dia? As pessoas, além da banca, óbvio, né, olhou para o teu produto? Não, na verdade é tudo uma conversa, porque eu deixei de ser a coordenadora no SEDAC do IOEB, porque eu fui para outro projeto, mas a gente pode conseguir, isso está em diálogo ainda. Tem um site, né, do IOEB, e pode entrar lá como conteúdos para quem quiser acessar. Né, porque fica até uma sugestão, né, porque uma coisa está no repositório da universidade, né, no link e tal, e a outra é você jogar, talvez, para um local que as pessoas que têm mais visibilidade, né, porque agora o pessoal deve ter ficado curioso, eu tinha curiosidade em ver esse produto, né, eu vou atrás para conhecer um pouco melhor, né. E como é que foi a questão da banca? Teve boas contribuições? Porque normalmente a banca, ela às vezes ela complica a tua vida, às vezes ela facilita, né? Como é que foi a experiência da banca? Não, foi bacana, porque teve... Primeiro eu vou falar um pouco da orientação. Acho que a Sani, ela tem
um olhar bastante objetivo, me ajudou bastante, me ajudou muito, né, na questão até da finalização. E a banca estava o Paulo, que é especialista em avaliação, né, então ele deu várias contribuições até para a banca mesmo de defesa, contribuiu para um acréscimo nessa parte em que eu falo da questão da importância da avaliação, e o outro convidado externo era o Reinaldo Fernandes, que ele é o pai do IOEB, né? Foi ele quem criou o índice. Então foi interessante escutá-lo também, né? Porque tem ali uns contrapontos. E deve ter dado um medo danado, né? Que você está mostrando o produto para quem criou o produto, né? Ele fala, não foi bem isso que eu imaginei. Mas exatamente. Mas ele deve ter visto com bons olhos, senão você não estaria aprovada, né? Não, foi bacana, foi um retorno legal. E como é que foi a tua experiência de mestrado na USP? Você curtiu? Porque às vezes para algumas pessoas é um sofrimento. Eu não sei se no seu caso coincidiu com a pandemia. Coincidiu com a pandemia, então eu fiz tudo online. Isso foi bom? Foi bom, no meu caso foi bom, porque não moro perto. Eu, de fato, fui para a USP com indicação desse professor que estava na época que eu entrei, e essa condição de ser online foi ótima. Eu acho que, sim, tiveram muitas aprendizagens, algumas disciplinas mais, outras menos, mas eu gostei, sim. Porque você também não chegou direto da graduação, mas já passou por várias, então tem algumas coisas que não eram mais novidade, né, para você. Não era, mas eu achei que eram formadas discussões. Tem muita gente, eu acho, na USP, que vem das redes, né, públicas ali, do ABC, e que tem uma experiência prática muito importante. Assim, para minha troca, né, porque talvez eu não tenha... eu já trabalhei em escola, mas em escola particular, e com as redes públicas eu trabalho mais desse lugar do terceiro setor, né? Tá. Então, foi muito legal, assim, em muitas disciplinas, ter a escuta dessas pessoas que estão nas secretarias, que estão nas escolas, que são gestoras. A realidade na prática, né? De repente você fica o que o teórico escreveu, ok, mas na prática, como é que isso se dá? Né? E eu gosto muito, acho muito necessário a prática, né? Sim, até porque a teoria vem da prática, né? E como a prática é muito mais rápida que a teoria, né? Enfim. Então, Renata, se as pessoas quiserem saber mais sobre esse índice, onde é que elas podem buscar mais informações? Tem um site que é ioeb.org.br, e lá tem conteúdos, tem uma ferramenta que ajuda a analisar o índice de oportunidades em cada localidade, tem um guia dessa ferramenta, tem vários conteúdos interessantes, acho que vale a pena dar uma olhadinha lá. Tem todos os dados também. Tá, do Brasil, né? Acho que é atualizado até 22, provavelmente, né? 21 foi o último, deve sair outro índice esse ano, porque é a cada 2 anos. 21 foi a 4ª edição, e agora deve sair outro em 23. Né? Eu sei que perguntar isso é o mesmo que você perguntar para quem casa quando é que vem o filho, né? A pessoa fala, eu acabei de casar. Eu pergunto assim, o doutorado está no teu radar? Tá. Então, tá bom. O lugar onde eu trabalho, ele inspira muito o estudo. E a gente, inclusive, está fazendo outra pesquisa, né? Falei desse estudo que eu fiz antes do mestrado, sobre as oportunidades, e agora a gente está fazendo um estudo interessantíssimo sobre salas multisseriadas. Também coisa boa por aí. Temos. Que ótimo. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.